Salve Maria, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, na série de vídeos sobre o catequista, vamos falar sobre amor aos alunos. O catequista deve amar os seus alunos. Então, a última aula a gente falou sobre a pessoa do catequista. Então, vamos deixar aqui no card depois esse vídeo, ou no final. Então, depois você assista, a gente vai fazer uma playlist aqui para você acompanhar. Hoje é sobre o amor pelos alunos. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, até o fim. Muitos assistem só 20, 30% do vídeo. Não leve a sério esse conteúdo, assista até o fim e depois deixe nos comentários o que você achou. Então hoje vamos falar sobre o amor pelos alunos. Sobre a mesa do catequista ou professor de religião deveria colocar-se o quadro de Nosso Senhor Jesus Cristo, amigo das crianças. Se há no mundo uma pessoa que nunca pode esquecer o amor que Jesus demonstrou às crianças, é exatamente o catequista. Então o catequista tem que ser uma pessoa apaixonada por Jesus. Apaixonada por Jesus. Deve-se ter algo dele ali, né, um crucifixo na sala de catequese, algo que lembre dele e fala, estou aqui por ele, fazendo isso em nome dele. Depois, outra coisa que eu vou falar aqui interessante, não houve na terra maior amigo das crianças do que Jesus. Uma coisa interessante aqui para os catequistas é falar que Jesus é o melhor amigo delas. Então, já ir cultivando isso, adoração ao Santíssimo, levar a criança para o Santíssimo para adorar Jesus. Imagina as crianças da catequese que vão receber Jesus, que o catequista não leva para adoração, para falar com Jesus. Quando for a primeira comunhão dessa criança, ela vai falar o que para Jesus? Sendo que ela não teve encontros com ele, não conversou, não se acostumou ali a ter uma intimidade. Para a gente ter intimidade com alguém, precisa encontrar essa pessoa várias vezes, conversar com ela. E na igreja não existe um lugar mais perfeito de encontro do que com Jesus no sacrário. É corpo, sangue, alma e divindade, ele está presente, vivo ali. Então é ali que a criança tem que acostumar, porque ela vai receber a Eucaristia, ela vai receber ele. Então a criança tem que acostumar a estar com Jesus. Então até não está aqui no livro essa parte, mas faça isso, você catequista. Leve a criança para a adoração. Não faça só no retiro da catequese, não faça só... Sabe por quê? Eu tive 12 anos quando recebi a primeira Eucaristia. E como é que foi isso? Eu não tinha esse hábito de adoração, então não sabia o que falar. Não sabia o que falar para Jesus. Eu lembro minha mãe, coitada, ela, pessoas um pouco mais de idade, com o tempo, vai ensinando isso, né? Reza um Pai Nosso, um Creio, uma Ave Maria. E aí eu rezava a oração vocal, mas eu não falava mais nada, eu não sabia o que falar. Eu aprendi assim, então eu fiquei anos comungando, só rezando a oração decorada lá, Pai Nosso, Ave Maria. Não é que é errado rezar essa oração na comunhão, mas ali Jesus também deseja uma oração espontânea, que você fale, Senhor, obrigado pelo teu amor por mim, Senhor, eu te entrego a minha família, essa dificuldade que eu estou vivendo, como você conversa com um amigo. Conversa espontânea com um amigo, você não vai escrever tudo que você vai falar. Você chega e dependendo do dia que você tá, você vai falar com ele, olha, eu tô triste hoje, olha, eu tô feliz. Então você vai partilhar o que você está sentindo naquele momento, e assim é a missa. Esse encontro com Deus tem essa oração espontânea. Então ensinar isso para a criança, né? Isso na pré-catequese, se a sua paróquia tem, ou depois na catequese, isso é fundamental. Né, levar as crianças para Jesus. Ele falou, vinde a mim as crianças, deixai vir a mim as crianças. Mas será que elas estão indo? Vocês estão deixando elas ir a Jesus? Estão levando elas para Jesus? O catequista tem que ser esse que leva as crianças para Jesus. Sei que o tema aqui é amor aos alunos, mas aqui no livro vai falar disso. A criança é exatamente o catequista que leva a criança a Jesus. Porque Jesus é o melhor amigo delas. É o nosso melhor amigo. Jesus vai falar aqui, se alguém recebe uma criança, aí ele recebe. Então até o catequista ter o coração de uma criança, a pureza de uma criança. A importância de ter o amor pelos alunos, mas um amor que vem de Cristo. O catequista tem que ser esse amor que vem de Cristo pelaquela criança. Aqui vai falar outra coisa interessante. A igreja sempre capacitou que o amor apostólico às almas imortais é a primeira condição de um eficaz trabalho pastoral. Então, o amor pelas almas, você deve amar essa criança. Você deve amar essa criança, esse jovem. Eu sei que aqui está mais para criança e adolescente, esse livro e esses vídeos, mas eu quero adaptar isso aqui também para catequese de adulto. Você deve amar essa alma que você dá aula como catequista. Você deve querer o céu para ela. Isso é a santidade, gente. Quando a gente
quer ser santo, buscar a santidade, a gente não quer ir para o céu sozinho, a gente quer levar outros, e o catequista é esse que deve levar outros para Deus. Mas se você não está indo para ele, se a tua alma não é toda dele, como é que você vai se entregar totalmente na catequese? E você que é pai e mãe também, como é que você vai falar de Deus para o teu filho, ser o catequista na tua casa, se você não vai na missa de domingo? Não, filho, tem que ir na missa, mas você não vai, que exemplo que você dá? Então você tem que ser apaixonado por Deus também, você tem que querer Deus para dar Deus para o teu filho, e você que é catequista também. Que bonito seria se os catequistas, os pais, buscassem a missa com mais frequência. Mas às vezes nem o domingo, nem todos estão indo, às vezes, e isso é muito triste. Então, precisa ter esse amor pelas almas. Aqui vai falar outra coisa das crianças, que a qualidade mais necessária no catequista é o amor das crianças. Amar as crianças, pois que é o catequista, outro Cristo. Você é outro Cristo. Você, catequista, é a porta de entrada para que essa criança ame a Deus, para que essa criança ame a missa, para que essa criança ame ser católico. Então você é essa porta de entrada. Por que muitas crianças, às vezes quando viram adolescentes ou adultas, faz a catequese e se a experiência não for muito boa, ela não volta para a igreja? Será que ela viu Jesus no catequista? Será que ela vê Jesus em nós? Se a criança não vê Jesus em nós, a gente não tem traços de um catequista que ama a Deus primeiro, não tem como. Primeiro o catequista tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele consegue amar o próximo como Jesus amou. Aí você vai ser Jesus para essa criança, para esse adolescente do crisma, para esse adulto da catequese de adulto. Então precisamos amar a Jesus. Amar a Jesus apaixonadamente. Precisamos. Então é necessário para ser um bom catequista. Então, não sei, você tem anos de catequista, já estava com esse coração que ama Jesus, que vai na missa com frequência, que reza pelos teus alunos, que ama os teus alunos. Depois, em outros vídeos aqui, eu vou falar sobre o conhecimento do aluno e do catequista. Eu vou só resumir aqui rapidinho. Então, existe 3 graus de conhecimento. O primeiro, conhecer a pessoa, saber o nome. É um mínimo. Então, o mínimo do catequista é saber o nome de todos os alunos da turma dele. O mínimo. Isso é o mínimo. E de um bom professor deveria ser: eu conheço o nome de todos. O mínimo. Ah, padre, minha memória é muito ruim. Fica perguntando, faz dinâmicas entre eles, faz algo ali para que você conheça o nome das crianças. Isso é o mínimo. O segundo passo de conhecimento é o quê? Saber o que ela gosta de fazer. Se ela está lá porque os pais obrigou, se ela está lá porque ela queria, isso faz toda a diferença, você saber como você vai chegar naquela criança. Se ela está lá porque ela queria, ela vai ter muita sede de aprender na catequese. Ela vai levantar a mão, ela vai querer participar, então deixe ela participar. Se for uma criança que não queria estar ali, que infelizmente acontece muito, os pais colocam lá, ela não queria estar lá, você vai ter que cativar essa criança, esse jovem do crisma. No crisma acontece muito isso também. Então, você tem que cativar ele de falar o amor por Deus, você tem que levar ele aos caminhos de começar a fazer amizade no crisma ali também, se sentir bem ali naquele lugar, naquela sala, para que ele goste. Primeira coisa, ele tem que gostar da pessoa do catequista, uma pessoa que acolhe bem ele, mas como eu falei, não levar para si, mas que leve para Deus. Então, a pessoa que ame com o coração de Cristo, aquela criança, aquele jovem, e ele vai começar a gostar, porque você se preocupa com ele, você pergunta o que ele gosta de fazer. Então, esse é o segundo grau do conhecimento daquela criança. Será que todos os catequistas chegaram nesse segundo grau? Ou já passamos o primeiro, saber o nome de todos? Depois, saber o que ele gosta de fazer, se ele está ali porque ele quer, se ele gosta de jogar bola, o que ele gosta de fazer, tentar chegar nesse grau de intimidade, de conhecimento. E o terceiro, que poucos catequistas chegam, e quando chega nesse, consegue muito mais resultado, é conhecer o coração, a alma dessa criança e desse jovem. Às vezes saber se os pais são separados, se não, se ele já teve uma experiência com Deus, se ele tem traumas, dificuldades que ele vive, que ele não falou para ninguém. Então ele começar a ter essa confiança com o catequista, começar a falar essas coisas pro catequista, porque ele sabe o nome dele ou dela, que ele conhece o que ele gosta de fazer, então ele se preocupa por você. Ele fala, pô, esse catequista se preocupa comigo, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu gosto de fazer, ele sabe que eu não queria estar aqui, então eu vou contar isso para ele também, minha vida tá assim, e chamar o catequista para conversar. Então quando chega nesse terceiro grau de conhecimento, a intimidade é um amigo. Um amigo, quando a gente sabe o amigo, a gente sabe o nome, o que ele gosta de fazer e o que ele sente, o que ele passa, a dificuldade que ele está vivendo. Então a gente consegue conversar com ele, se abrir. Então,
Seria lindo se um professor também chegasse próximo desse conhecimento. Então, quão bom seria esse professor? Porque ele ama o aluno. Ele ama dar aula, ele ama, mas esse amor vem de Deus. Então, é Deus que nos faz sair de nós mesmos para poder transmitir o conhecimento. Então, esse aqui é uma outra forma de conhecer. Que se o catequista chega nesse... Mas o que alguns podem fazer? Eu não sou pai dele, eu não sou mãe dele, eu não tenho que me envolver, eu vou fazer meu papel aqui. Você está sendo igual um professor que está lá só pelo salário. Você vai lá, dá a catequese, vai para casa, e aí eu vou fazer essa pergunta para você que pensa assim. Se você é um catequista que pensa assim, vai ter resultado na vida dessa criança? Você acha que vai ter muito resultado? Se você está lá como um CLT? Não, mas eu não recebo nada, padre, para ser catequista. Você recebe algo sim. Você pode querer ser alguém importante na paróquia, e é por isso que você quer ser catequista, e não está preocupado com as almas. Infelizmente isso pode acontecer. E Jesus vai falar sobre pele de cordeiro. A gente pode se vestir de ovelhinha lá, mas de lobo com pele de cordeiro. Enfim, a gente pode fazer algo assim, de não estar preocupado com a alma das crianças. Nem serve para ser catequista. Se você tem esse sentimento no teu coração, é aqui o livro está falando, Jesus está falando isso, né, nos evangelhos. Então, devemos amar as crianças, o que fazemos na paróquia. Porque se a gente está lá como CLT, porque o pagamento de alguns pode ser esse. O status, ter uma sala, eu tenho crianças que me obedecem, que me escutam. Se na minha casa ninguém me obedece, lá elas me obedecem. Então você pode ter essa visão na igreja, na pastoral. Isso mata a pastoral, isso mata o trabalho de evangelização com as crianças, jovens e adultos. Então não, ter um coração que ama a Deus. Se todo catequista for assim, vai ter resultado. Depois, e a retribuição de um catequista que tem um coração em Deus. Eu estou levando essa menina, esse menino, esse jovem para Deus. Eu estou fazendo com que ele se engaje numa pastoral na paróquia. Eu estou fazendo com que ele venha na missa com frequência. Eu estou fazendo com que ele seja amigo de Jesus. Então, meu Deus, se um catequista consegue isso, não existe algo maior de retribuição para ele do que isso. Não é o dinheiro, é o amor. Você faz por amor o que você está fazendo. Então, um catequista que ama ser catequista, e agora falando dessa forma, vai entender o que eu estou falando. Fala, o que eu mais quero, padre, é levar essa alma para Deus. É isso que eu mais quero. Por isso que eu sou catequista, escolhi ser catequista. Então, aqueles que talvez não tenham uma visão do que era ser catequista, essas aulas vão te ajudar nisso, a pensar. Realmente, isso, o que o padre está falando aumenta meu amor por Deus, pelos alunos, e se eu não estava, pensar, meu Deus, eu estava indo por um caminho totalmente diferente, eu não sabia a profundidade do que era isso, ser catequista. Então, ser catequista é isso, é fazer com que essa criança ame a Deus, formar essa alma para Deus, para a igreja. É isso. Vou aqui pegar essa outra parte do livro. Quem não tem amor ao próximo não deve, de modo algum, tomar o ofício da pregação. São Gregório Magno, o excelso pastor e pai das almas. Esse foi pai das almas e falou, quem não tem amor ao próximo não deve, de modo algum, tomar o ofício da pregação. Foi o que eu falei agora. Se você não ama teu aluno, se você é CLT, está lá só porque tem status na paróquia, que é essa a tua retribuição, você não serve para ser catequista. Não serve para pastoral nenhuma com pessoas, né? Não serve. Primeiro, devemos formar o nosso coração, falar, eu sou católico, eu quero amar a Deus, mesmo com minhas misérias, pecados que todos nós temos, eu também tenho. Eu vou lá me confessar diante de um padre, eu também me confesso diante de um padre, para buscar ser melhor padre, você ser melhor catequista, melhor pai, melhor mãe. Então devemos amar o outro, se não amamos, nem adianta, não adianta. Depois aqui, olha que interessante que vai falar aqui também. Não é preciso advertir que esse amor deve ser sobrenatural e não dos sentidos, isto é, que em todas as crianças, sem exceção, deve ser a alma imortal o objeto do amor. Então, mesmo que a criança seja difícil, você ama a alma dela, você quer a alma dela no céu. Igual o São Dom Bosco falava, dai-me almas e ficai com o resto, eu só quero a juventude santa. Eu só quero a alma delas, eu só quero ajudá-las a encontrar Deus, eu só quero a salvação da alma dessas crianças. É só isso que eu quero. Por que o demônio quer que a gente aproveite as coisas aqui no mundo? Sexualidade desregrada, dinheiro, tudo, por quê? É tudo que o nosso corpo quer, nossos desejos quer. E a nossa alma quer Deus, nossa alma quer a Eucaristia, quer a oração, é isso que ela quer, mas nosso corpo quer, muitas vezes, aquilo que traz prazer imediato. É isso. Então, se nós não levar a criança até essa experiência com Deus, ela vai ficar no pecado, e o demônio quer o quê? Que a gente se perca aqui, alimentando a carne. É isso que o demônio quer. Não, você tem que querer a alma desse jovem para Deus, levar essa alma para Deus, é isso que a gente tem que querer.
Depois aqui essa frase aqui é muito bonita, profunda. Todo resultado, a bem dizer, depende deles. Se os alunos não virem no catequista mais do que um mestre, o ensino catequético poderá, sim, ter grandes resultados. Ó aqui, ó. Todo resultado, a bem dizer, depende deles. Se os alunos não virem no catequista mais do que o mestre, ou seja, mais do que alguém que entende, mais do que uma pessoa que entende muito do que está falando, o ensino catequético poderá, sim, ter grandes resultados. Se, porém, nele os menores virem sua mãe, ou seja, as crianças pequenas, vê no catequista a sua mãe, os maiores, o seu pai, e os mais crescidos, o seu irmão mais velho, o adulto ali, ou o adolescente mais velho, então poderá o catequista chegar não só à inteligência dos seus alunos, ou seja, se ele for um mestre, um inteligente, ele vai chegar aqui nos alunos, mas se ele for como pai, como a mãe ou como irmão mais velho, a inteligência dos seus alunos, mas também ao seu coração e à sua alma. Se você for com amor de pai, de mãe ali, de irmão, alguém que ama, você vai chegar num grau muito maior do que for só um catequista inteligente, igual eu falei no início lá. O método é importante, mas o catequista é mais, e o amor pelos alunos é mais ainda. O catequista foi a última aula que eu dei, a outra aula que eu dei. Essa é o amor pelos alunos. Se eu for com coração de pai, de mãe, de irmão, eu vou conseguir muito mais resultado, eu vou conseguir chegar no coração e na alma desse jovem, dessa criança. E o ensino religioso não será mera instrução, não será só uma instrução de faz isso, faz aquilo, mas educação verdadeira e profundamente religiosa. O que quer dizer a palavra religiosa? Religião. Religar o homem a Deus, Deus ao homem. É isso que é religião. A etimologia da palavra religião é isso, religar. Se o homem estava fora de Deus, não ama a Deus, a religião vai religar, levar Deus ao homem. E o catequista é esse que leva a criança à religião, a se ligar a Deus, a ter uma intimidade com Deus. Tendo o catequista, aqui deixa eu ler essa parte aqui, porque o amor desperta confiança. Então, o amor desperta confiança. Se você ama o teu aluno, tua criança, vai despertar confiança nele. Pensa nas pessoas que você mais confia, não é aquelas pessoas que te amam? Não é aquelas pessoas que nos amam. Quanto mais a pessoa te ama, cuida de você, você não vai ter mais confiança com ela? É a mesma coisa, meus queridos. Se vocês forem catequistas que amam a Deus e amam essas crianças, elas vão confiar muito mais em vocês. E eu tive muitas experiências como seminarista, como padre, também como diácono, que eu acompanhava a turma de catequese. Chegar lá, a experiência recente agora na paróquia, fui visitar uma turma de catequese lá, a criança veio falar comigo, me deu um abraço, falou, padre, reza por mim. A minha vida tá assim, a minha família, reza, não vou citar aqui o nome da criança, mas ela pediu para rezar por ela. Ela confiou em mim, ela confiou nas minhas orações. Então, já conversei com elas outras vezes aqui na paróquia, eu pergunto o nome das crianças, tento aprender o nome de todas as turmas. Como é todas as turmas, é difícil saber o nome de todas as crianças, mas você que é catequista, que está lá todo domingo ou todo sábado, com a tua turma de catequese, você, 1 ano, 2 anos, você não sabe o nome de todas, aí é o mínimo do conhecimento. Se você não saber o nome dela, você não vai saber o que ela gosta de fazer, você não vai saber a família dela, nada, o coração, o que ela está tendo de sofrimento ali, que ela quer partilhar. Então, o caminho de ser um bom catequista está longe ali, sabe? Então, aqui, ó, Gregório Magno vai dizer, a gente está encerrando já essa aula, acabou passando um pouco mais, né? Espero que não tenha sido maçante para você, né? Às vezes no YouTube e na internet a gente quer ver vídeo de TikTok, você assiste 30 segundos, então você que assistiu até aqui, você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Então, espero que tenha te ajudado, porque muitos assistem o vídeo 30% ali só, de todo o vídeo. Nem todo mundo assiste até o final. Aparece aqui no canal, dá pra ver. Então, já falei em outros vídeos, assistam os vídeos até o final. A gente quer tudo pra ontem, a geração iFood. A gente quer tudo já pronto, não quer ter trabalho de fazer, quer chegar a comprar, a coisa tá pronta. Não, para ser um catequista você tem que se formar. E para se formar você tem que dedicar tempo para você. Então, você acha que 1 minuto de vídeo daria tempo de falar tudo isso? O amor pelos alunos? Então eu leio uma frase e pronto, já estou amando os alunos. Não, isso leva tempo. Então o vídeo pode demorar um pouquinho mais. Entende? Então, que bom que você investiu em você, nessa catequese de hoje, né? Nessa aula de hoje. E está acabando aqui já. Gregório Magno. Não há sacrifício mais agradável a Deus do que o zelo em favor das almas. Não há sacrifício mais agradável a Deus do que o zelo em favor das almas. Então ter esse zelo. E esse é um sacrifício, vai ser custoso,
mas Deus se agrada demais com o teu sacrifício e o teu zelo pelas almas. Não amaremos tão só as crianças boas e amáveis, mas de modo igual também as mal educadas e descuidadas. O orvalho cai indiferentemente tanto sobre as rosas como sobre os espinhos. E aí tem outra frase aqui e encerra essa aula. Esse é uma complicação para muito catequista, professor na escola, que tem dificuldade com os alunos. Não, padre, quando a criança é boa, ela é boazinha, ela está lá porque ela quer, não porque o pai colocou, é muito mais fácil. Claro que é. Mas para que serve um catequista assim só? Para que serve um professor que os alunos é mais inteligente do que ele? Para nada, ele é inútil. Se o aluno for sempre mais inteligente que o professor, ele não vai transmitir nenhum conhecimento, porque o aluno já tem, né? Não faz sentido isso? É a mesma coisa. Então você está lá para isso. E quanto mais for difícil essa criança, essa ovelha perdida, é para isso que você é catequista, para buscar as almas perdidas. Não é as que já queriam estar lá. A criança vai se informar, ela vai colocar na internet lá o que é o sacramento da reconciliação, o que é o batismo. Ela vai atrás, ela vai se informar, ela vai saber mais que você, se brincar. Vai fazer pergunta que nem você sabe responder. Essa criança está num grau que você vai aprender com ela. Mas você vai ensinar aquelas que não sabem. Quanto mais for difícil uma criança, mais ela está lá porque o pai colocou e ela não queria, mais ela tem dificuldade de relacionamento, é porque ela está com uma vida difícil, ninguém escuta ela, talvez ela tenha algum transtorno, alguma coisa para ser tratada e ninguém consegue compreendê-la. Então você está lá para ajudá-la nisso também. E aí por isso que tem que ter o amor. Se não tem o amor e a criança está dando trabalho, você já vai perder a paciência e vai deixar de ser catequista. Ou vai gritar na sala de aula igual um professor desesperado na sala, na turma. Então, não, tem que ter o amor. Se tem o amor, tudo fica mais leve. Sem o amor, fica tudo mais pesado. Então aqui vai falar isso, né? Que se amamos a Deus, conseguimos amar o próximo. Depois aqui encerra, ó. Quando entrardes pela primeira vez na escola, há de ter estampada o rosto a amabilidade de Jesus. Chama a teu derredor as crianças. Tem umas palavras aqui, é um livro meio antigo. E acaricia-lhes as cabecinhas. Se vires entre eles algum rostinho feio, acanhado, refletindo a tristeza, reconhece nele o doente que cedo começa a sofrer, abraça-o e beija-o. Aqui é um poema. Quanto mais feio, mais difícil for essa criança, mais trabalho ela der, mais você tem que amá-la, mais você tem que acolhê-la. Jesus faz isso com a gente, sabia? Quando a gente está no pecado, quando você é um pai ou uma mãe, talvez rígido demais com teu filho, que às vezes perde a mão na hora de educar, ou você que não foi um bom filho para o teu pai, para tua mãe. E quando estamos em pecado, quando cometemos pecado, como é que Deus nos trata? Com rigidez ou com misericórdia? Pensa nisso, né? Porque podemos tratar com muita dureza uma criança e um jovem, quando ele não está prestando atenção na aula, o tempo todo ali, e tem momentos que você tem que ter autoridade. Tem uma outra aula que a gente vai falar, autoridade e amor. Você deve se impor, mas não é toda hora, e não é com uma mão pesada demais. Tem que saber a hora. Tem crianças aqui, isso que vai contar aqui, ó, mal educadas, que dão trabalho, que ela precisa de amor, de atenção, de cuidado. Talvez ela não tenha, e aí ela vai querer chamar atenção na sala de aula. Na sala de aula também, você que é professor, ou lá na aula, na catequese. Então, já aconteceu, eu tive experiências já, de criança que estavam com fome, e não conseguia prestar atenção na aula porque não tinha tomado café. E eu dava aula 8h30, e eu comecei a trazer café, e levar café de manhã lá. Aí chega alguns catequistas e vai falar, na época eu não era padre, era seminarista. A gente não é pai nem mãe dele para dar café não, quem tem que dar é o pai e a mãe. Eu falei, não, mas eu sou catequista e eu vou fazer isso aí por eles, porque, eu nem tinha lido esse livro, porque nós devemos amar essas crianças como o amor de pai, de mãe, de irmão mais velho, devemos, e vai ter muito mais resultado assim. E teve essas crianças que iam lá na sala comigo lá, começou a tomar café 8h15, a aula começava 8h30, eu falei, chega mais cedo para tomar café, quem quiser. Levava bolacha lá, café, tomava café, e a criança participava melhor da aula de catequese. Ou seja, eu não estou preocupado na justiça lá, o justo é que o pai e a mãe dê café, não está dando? Então eu vou dar, eu vou fazer o que eu puder fazer para essa criança. E tinha resultado. Outros casos lá, a criança estava triste na sala de aula, e aí tudo bem, porque e aí ela tinha faltado alguns encontros, e eu falava, o que aconteceu que você faltou alguns encontros? A criança falava, se eu fosse já brigar com a criança, eu falar, o que aconteceu, você não está levando a sério a catequese, não? A gente podia fazer isso, olha o grau de conhecimento que eu falei, saber o nome, saber o que está passando, só que essa criança não sabia, porque ela era uma criança nova lá, há pouco tempo, estava começando a ser catequista,
mas eu senti falta dela mesmo. Então esse amor pelos alunos, o amor pelas almas. Então o que eu falei para a criança? Falei, o que você fez, né? O que aconteceu? Você fez falta, você não está vindo mais? Só essa pergunta, não foi de cobrança, nada. Só de preocupação. A criança falou, padre, na época eu era seminarista, então ela falou, ó, o que acontece? Meus pais estão separados, então tem dia que eu fico na casa da minha mãe, tem dia que eu fico na casa do meu pai, tem dia que eu fico na casa da minha avó, e quando eu estou na casa de um deles, depende de quem vai me trazer, então eu não posso vir sozinho. Então, essa menina não tem quem leve, não tinha quem levava ela para a catequese, e emocionalmente ela estava quebrada. Imagina, não ficar na casa do pai, da mãe, da avó, não tinha quem cuidasse dessa menina com frequência ali. Como é que ela vai ter cabeça para catequese? Que ideia ela tem de Deus? Será que Deus me ama? Olha o que está acontecendo comigo. Mas se ela vê no catequista uma pessoa que ama, que compreende, que escuta, ela vai falar, eu vi Deus naquele catequista. A gente falou isso no começo dessa aula. Então ela precisa ver Deus em você. Ela precisa ver misericórdia em você, para ela falar, então eu amo a igreja, apareceu uma pessoa de Deus para cuidar de mim na catequese, e agora eu quero ir na missa, eu quero rezar. Se na minha família ninguém está procurando ir na missa, procurar a Deus, eu encontrei naquele catequista uma pessoa que me levou para Deus, que formou a minha alma. Então tem que ter esse amor pelos alunos, mas se você não faz adoração, se você não reza, você vai amar com o quê? Com o teu amor, com o nosso amor pobre e egoísta? Não, é Deus que me faz amar do jeito certo. Então eu espero que essa aula tenha te ajudado. Falei para assistir até o final. Então, deixa os comentários aqui, gente, no final, aqui embaixo, se essas aulas têm te ajudado, se você já estava nesse caminho certo de ser catequista e só aumentou ainda mais em você esse amor, ou se você, algumas coisas você fala, nossa, o padre falou e eu não tinha pensado nisso. Algumas coisas eu estava errando, eu posso melhorar nesse ponto e naquele. Então essa foi essa aula sobre o amor pelos alunos. Na próxima aula a gente vai falar sobre interesse pela vida dos alunos. Então, espero que você assista os próximos vídeos, depois vai ficar uma playlist aqui, depois você vai poder maratonar e ver todos os vídeos para te ajudar. Então, Deus te abençoe. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal e assista esse vídeo.